Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Jornada Cast. Eu sou o Fernando Parreiras e essa é uma introdução padrão, mas eu digo sempre que sentar nessa cadeira aqui é um privilégio para que eu aprenda com os convidados. Aqui mais um dia a gente está aqui na cidade de Belzote, de BH, sob os comandos ali do Fredão. Brunão está aqui também, mas hoje eu vou bater um papo com um brother em Cristo, um brother que eu tenho certeza que nós vamos ter histórias aqui que vão ser convertidas em testemunhos, porque todos nós podemos inspirar uns aos outros, eu estou aqui para escutá-lo. Mas antes de escutá-lo, a gente já sabe que a presença do Pai está aqui também. Ele é muito bem-vindo em todos os lugares. Nós não estamos falando sobre religião, nós estamos falando do eu sou. Então, que ele esteja aqui conosco. Bom, hoje eu vou bater um papo aqui com um brother, um irmão, mas que é um cara que eu não conheço. Mas é um cara que eu tive um contato com ele no aniversário. Eu falei, esse cara tem algo diferente ali. Possivelmente ele tem essa história para se transformar em testemunho. Obviamente tem um lado profissional também super legal de transformação e eu estou super curioso para poder saber ali os bastidores disso, dessa história. A gente sentado aqui, eu falei com ele, ó, você recebeu o roteiro, mas você sabe, não tem roteiro, não existe roteiro. E ele começou na primeira frase que ele falou do qual que seria o conteúdo, eu falei, segura aí, vamos contar. Então você que está aí assistindo, seja bem-vindo, Braulio. Prazer, irmão, de você estar aqui. Prazer, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês, uma honra, né? Como você falou, nós não nos conhecemos ainda de uma forma assim profunda, mas eu tive o privilégio de conversar com você e eu senti assim uma pessoa especial e eu fico com o privilégio aqui de receber esse convite, estar batendo esse papo com vocês. Eu tenho certeza que tem história boa demais aí por trás, né? Eu falo que eu não conheço as pessoas, é porque a primeira temporada toda, a segunda, a gente está na terceira. O dono disso tudo aqui, o CEO que está aqui sentado conosco também, tenho certeza disso, vai mandando os nomes e eu falo, cuida aí, cuida do resto, vamos ver o papo que a gente vai bater. Irmão, eu queria deixar um presente com você já tem seu podcast lá, depois você fala com a gente aqui a esse respeito também, mas essa bolinha, quando eu falo que você tem seu podcast, é que essa bolinha muitas vezes ela ajuda as pessoas a ir um pouco no nervosismo de ficar apertando a bolinha, né? Tem uma almofadinha aí também que a pessoa às vezes abraça para gerar um conforto, mas brincadeira à parte, essa é uma bolinha que ela tem um significado muito grande para a gente, que é um P, um O e um R, e obviamente se forma um coração, que se chama Por Amor e por Vidas, que a gente faça tudo por amor e por vidas. Ela é uma bolinha pequena, mas de grande representatividade, porque ela pede para a gente movimento. Então, que a gente se movimente, que a gente tenha atitude no dia a dia e que a gente se permita, de fato, ser luz por onde a gente passa. Por mais difícil que seja o nosso dia, por mais que estejamos aqui às 19h44 gravando, sei que você deve ter um dia tenso, o Brunão está ali um dia tenso, o Fredão um dia tenso, mas que a gente, de fato, tenha atitude e se permita, cara, ser luz para a gente passar, né? Então, isso aqui é só um presente, mas para você Que poder legal, guardar lá. irmão. Muito obrigado. E confesso que eu estava ansioso para receber essa bolinha. Eu já tinha assistido alguns episódios e vi a galera segurando a bolinha e vai lá para o meu escritório, tá? E isso aqui é fantástico, né? Uns pelos outros, vida por vida, maravilhoso. É isso Obrigado, viu? aí. Nosso Jornada Cast tem esse objetivo, cara, assim, é, não deixa de ser um empreendedorismo, né? A gente está aqui sentado com seriedade, batendo papo, mas tudo de uma forma muito é, simples também, de uma forma muito leve. E o nosso objetivo é a gente pensar mesmo, assim, em momentos que a gente não pensa, sabe, cara? Elogiar um ao outro, trocar uma ideia um com o outro e te perguntar aí, mano, quem é esse ser que mora aí dentro? Legal. Obrigado, irmão, por começar dessa forma, né? Hoje eu digo que o ser que mora em mim é o Espírito Santo, né? Eu tive uma vida totalmente assim transformada quando eu encontrei Jesus em 2017 e hoje eu vivo para Cristo, em Cristo. A minha premissa é o Senhor. Eu coloco Ele em tudo na minha vida, desde trabalho, família,
objetivo, propósito. O meu dia ele se inicia no relacionamento com Cristo e o ser que abriga em mim é Ele, né? Hoje realmente eu tenho um caráter moldado pelo Espírito Santo, né? Sou totalmente diferente da pessoa que existia, o Braulio que existia de 2017 para trás. É assim assustador falar isso, né? Às vezes algumas pessoas podem escutar e não entender, né? Mas a maioria das pessoas que tiveram realmente um encontro genuíno com Cristo sabe do que eu estou falando, sabe? E isso é especial. Eu tive várias feridas curadas desde o momento que eu encontrei esse ser, esse espírito, e hoje eu vivo assim, guiado pelo Espírito Santo. Obrigado por iniciar com essa pergunta. É difícil, né, cara? Assim, às vezes, quando eu falo difícil, assim, você respondeu de uma maneira muito direta e clara, isso é massa demais de ver, porque eu acredito que antes de 2017 era difícil você descrever quem que era esse ser aí. Concorda? É, Assim, por quê? Porque é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida se você não tiver essa certeza que está aí no seu coração, que é o que está no meu coração também. Viver isso não é fácil, né? Ser filho de Deus, ele já sofreu por nós e não seria fácil a nossa caminhada aqui, mas principalmente porque quando você pega o ser e você não trouxe elementos que geralmente nós somos pessoas comuns, mas no nosso dia a dia a gente traz, que é assim, quem que é o Braga? Ah, eu sou um empresário. Poxa, não, cara, tira o que você tem e traz quem você é, né? E você trouxe isso de essência, e isso é muito legal. eu comecei a viver isso de uma forma mais profunda, sabe? Eu não tinha essa consciência, assim. Às vezes eu ouvia as pessoas falando assim, mas é, a minha vida está entregue ao Senhor, tudo que eu faço está em Cristo. E eu percebi que eu também falava isso, mas eu não vivia isso de forma assim profunda, né? Como você falou, né? Eu sou empresário, né? Eu sou marido, eu sou filho, mas antes de tudo isso, né? Eu sou uma criação e um filho do Senhor. Uau. E eu percebi que a minha empresa, ela não é a minha empresa, né? Hoje eu sou simplesmente um mordomo, eu sou um servo, né? A minha empresa é de Cristo e todas as pessoas hoje que eu presto serviço, eu oro para que aquelas pessoas fechem um contrato ou não. Então, assim, é realmente uma empresa de Cristo em que eu sirvo ali dentro, né, como instrumento. Então, eu trato a minha empresa assim, eu trato o meu casamento dessa forma, eu trato a minha paternidade dessa forma, né? Eu vejo que Deus colocou a minha filha na minha vida, na vida da minha esposa, para que nós possamos, né, dar uma direção para ela, para servir ao Senhor em determinado momento. Então, eu comecei a viver de uma forma mais profunda, sabe? Eu não tinha essa consciência, né, desde 2017. Quando eu conheci Cristo, eu tive uma experiência muito forte, eu tive transformações, eu tive feridas curadas, mas eu não vivia dessa forma mais intensa. E hoje, quando você me perguntou, ficou muito nítido assim para mim, quem é o ser que mora aí? Quem é o ser que está aí? É o Espírito Santo. Porque realmente eu sou moldado hoje, sabe? Eu não tenho as características que eu tinha antes. Hoje eu não faço simplesmente as coisas do meu coração, da minha vontade, do meu desejo. Muitas das vezes nós temos desejo contrário àquilo que nós devemos fazer e que o Espírito Santo nos toque e direciona a fazer. Então tem muitas situações e quase todas as situações que eu tomo na minha vida hoje, eu pergunto a Cristo, devo fazer ou não? Né? Desde um negócio, desde uma decisão simples a uma decisão importante, sabe? E que muitas vezes não é o que a gente quer, né, cara? Dói. Eu falo assim, ele nos conduz a tomar uma decisão que às vezes muitas vezes a gente fica, pô, será que tá certo? Será que não? Ele não passa um contrato escrito pra gente, Não. mas ele coloca uma certeza no nosso coração. Ele traz uma paz, mesmo que o caminho seja doído, mas a gente consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Não tem o peso, né? É verdade. Então, isso acontece também comigo, tem acontecido muito comigo também. E assim, estou em paz? Estou em paz. A paz não significa que vai ser fácil, que vai ser um caminho tranquilo, né? E, cara, o que te fez assim, no ano 2017, né? Eu não conheço sua história, então é muito legal eu conhecer, porque sentam pessoas aí que
nasceram dentro do berço cristão, por exemplo, já vêm de família, são filhos de pastores, outros são pastores, mas todos somos filhos de Deus. Alguns demoram um pouquinho para poder, Verdade. né, sair dessa criatura e aceitar, que é o meu caso também. Mas teve algum gatilho assim que aconteceu na sua Teve, vida, cara? teve. O gatilho principal foi uma depressão, sabe? É, eu tive uma vida assim bem tranquila, pais muito próximos, muito presentes, uma família maravilhosa. Eu vim de um berço católico, então eu tive, né, a prática de ir à igreja, mas eu nunca tive uma experiência com Deus, eu não tive uma experiência com Jesus, uma experiência forte, de realmente falar assim, existe. Então eu ia muito Deus existe, mas era um Deus muito distante, sabe? Minha vida toda, assim. Em 2019 eu tive minha primeira experiência com Jesus. Meu pai tinha quebrado e a gente estava passando uma dificuldade financeira muito grande. E eu lembro que eu estava sonhando, num sonho com Jesus. E eu lembro que nesse sonho eu estava deitado na cama, dormindo, e Jesus estava do lado da minha cama. E aí eu olhei para o lado assim, assustado, querendo acordar, aquela luz branca assim do lado da minha cama, e eu estava assustado, cara. Só que aí eu acordei. Só que quando eu acordei, o sonho, ele não acabou. Jesus continuou do lado da minha cama, eu achei aquilo estranho, eu sentei, esfreguei os olhos, olhei para o lado, continuei vendo Jesus, me deu um desespero na hora, eu levantei, acendi a luz, quando acendi a luz, sumiu. E aí eu já saí chorando, fui pro quarto da minha mãe, falei, mãe, eu vi Jesus, eu tinha certeza que eu vi Jesus, ó, eu vi Jesus. Então, assim, eu era aquela pessoa, né, como Tomé, né, tinha que crer para ver. Então, eu tinha esse relacionamento com Deus de orar, de agradecer, né, mas um relacionamento muito distante. E daquele dia em diante, eu tive a certeza da existência de Deus, a existência de Jesus e principalmente que ele tinha um propósito na minha vida, sabe? Mas eu não tive tanto entendimento do que eu tinha que fazer, sabe, Fernando? Então eu não estava inserido em uma igreja, eu não tinha hábito de ler palavra, de ler a Bíblia, e eu fui contar essa história para um tio meu que já estava frequentando a igreja evangélica na época, e ele falou: "Você quer ir na igreja comigo?" Eu falei: "Quero." Eu fui na igreja e quando eu cheguei naquele momento ali na igreja, eu tive uma experiência tão forte com o Espírito Santo que eu não conseguia parar de chorar. Eu comecei a ficar constrangido. Eu olhava para todo mundo, não tinha ninguém chorando dentro da igreja, só eu, e tudo que o pastor estava falando, ele estava falando para mim, e eu comecei a ficar constrangido e chorando, e não conseguia parar de chorar, e ali eu tive uma experiência muito forte de sentir a presença do Espírito Santo, de falar assim, que isso que eu senti, que prazer que foi esse, que alegria que foi essa. Eu fui dormir chorando naquele dia, sem entender o que eu estava sentindo. E aí eu entendi que algo diferente tinha acontecido comigo. E eu comecei a frequentar a igreja evangélica, né? E entreguei minha vida na Lagoinha. Só que eu não sabia qual que era o caminho que eu tinha que trilhar. Eu ia na igreja, eu assistia cultos, eu assistia a palavra, eu via que era bom, mas eu não sabia o que eu faço, para onde que eu vou, né? E hoje eu caminho numa igreja, né, a nossa igreja, que é uma igreja em célula. Eu vejo quão é importante esse formato em célula, porque se naquela época, né, isso foi em 2010, e eu fui batizar, eu fui entregar minha vida por completo em Cristo em 2017. Então, se naquela época eu já tivesse inserido em célula, se tivesse uma liderança, se tiver pessoas para me ajudar a entender o caminho, eu já teria entregado minha vida para Jesus. E não aconteceu isso. Então, continuei na minha vida desprovida, muita balada, muita bebida, droga, usei vários tipos de droga. Então, assim, e ao mesmo tempo ficava tomando aquela aguinha na igreja. Ficava uma vida vazia, ia na igreja, tomava aquela aguinha, sentia o prazer, era bom, mas voltava para a minha vida e muito perdido. E quando foi em 2016, minha irmã morreu num acidente de carro, no dia do aniversário dela. Estava toda a minha família reunida para comemorar o aniversário de minha irmã, e ela recebeu um buquê de flor do namorado, e
naquele momento ela saiu para agradecer o namorado, ele morava na cidade do lado de Sete Lagoas, e ela sofreu um acidente na 040 e morreu na hora. E eu lembro que eu saí de carro procurando, já tinha umas 2 horas que ela estava sumida, e a polícia ligou na minha casa e tal, e ali meu mundo caiu, sabe? Falei, cara, minha vida acabou. Minha vida acabou aqui, eu vi meu pai, minha mãe chorando, uma depressão muito forte, eu entrei numa depressão, e quando eu fui despedir de minha irmã, eu prometi para ela que eu ia voltar a ser feliz e eu iria fazer meu pai e minha mãe felizes de novo. Eu não sabia que eu não tinha essa capacidade, né? Eu achava que eu tinha, só Deus faz isso. Mas foi algo que eu me apeguei, sabe? De se minha irmã pudesse me pedir algo, a última coisa, antes de despedir, ela iria falar: volta a ser feliz, viva de novo, cuida dos meus pais. Eu tenho certeza que ela ia falar isso. E aí eu fiz essa promessa para ela, né? Eu fiz uma tatuagem que é escrita assim: Gal, pelo meu amor e pelo meu amor e minha saudade, eu te prometo a vida. Então eu prometi para ela que eu iria voltar a viver. Só que eu não sabia como, eu estava destruído, né? Eu só sabia chorar, tomando vários medicamentos controlados e mergulhei em trabalho, sabe? Trabalho, 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 trabalho. Na época eu tinha academias e mergulhei muito nisso. Então meus pais moravam em Sete Lagoas, eu vinha todos os dias de Sete Lagoas para Belo Horizonte, minhas academias eram aqui. À noite eu voltava para lá e era todo dia esse batidão por conta deles, né? Cara, e aí não dei conta sem Jesus. Óbvio, a gente não dá conta sem Jesus nem numa vida tranquila, né? Até que ele chega, né? E ainda mais numa turbulência que eu estava vivendo. Então eu estava numa depressão muito forte, né? Só que essa depressão ela não tinha ainda demonstrado de forma, não tinha Você estava só aflorado. destruindo aí, né, cara? Então, a gente acha que tá tudo bem, né? Assim, ocupando meu tempo, Estou mas ocupando minha mente, né? tá, o Sem corpo e lembrar a dos mente está indo problemas. embora. Você É fica isso, mascarando. mascarando. Então, assim, dedicando minha vida ali a muito trabalho para ocupar minha mente e ajudar meus pais. Cara, e aí, velho, certo dia eu tive uma crise de pânico. Eu estava dirigindo o carro, me deu um desespero, uma vontade de morrer muito forte, inexplicável. Eu era uma pessoa que antes de ter a depressão, eu julgava as pessoas que tinham depressão. Eu cheguei a julgar meu pai, que já teve uma depressão antes desse episódio. Eu pensava que a depressão era um estágio de fraqueza, sabe? A pessoa tá, a mente fraca, mas não é. Frescura, né, cara? Frescura. Poxa, eu tô bem, como é Pessoa que você tá fraca. aí? Eu não tô vendo feridas. Essa é a verdade, né? A É. gente não tá vendo um braço quebrado, uma perna quebrada, e a gente não consegue se colocar no lugar do outro, Nós não principalmente. conseguimos, e principalmente quando nós não conhecemos Jesus, sabe? Sim. Então eu julguei, até que eu vivi esse processo. E quando eu vivi esse processo, eu lembro que nessa crise de pânico, eu fiquei 2 horas dirigindo por Belo Horizonte, no carro, acelerado, com o som ligado, uma vontade louca de morrer, e eu não sabia o que fazer, cara. Eu parei numa porta de uma das academias que eu tinha, não consegui descer, fui para outra, que era 8 quilômetros de distância, parei na porta, não consegui descer, voltei para casa, desesperado, liguei para minha irmã, tô mal. E aí ela me levou no psiquiatra, comecei a tomar medicação ali e tal. E aí, cara, ela teve que tirar licença em Sete Lagoas e vir para Belo Horizonte. Ficou 15 dias comigo em casa, eu não conseguia dormir nem conseguia comer. Depressão muito forte. Aí entra Jesus na história, porque eu já tinha tido aquelas experiências lá atrás com ele, né? Então, naquele momento, eu estava sem fé, eu estava assim, sem acreditar que algo poderia acontecer na minha vida, mas eu tinha certeza que só tinha um que poderia me salvar, sabe? Que era Cristo. E aí eu ajoelhei do lado da minha cama, comecei a orar e falei: Pai, eu tô sem vontade de viver, tô destruído, mas eu tenho certeza que se tem algo que pode me salvar é só o Senhor. Então eu tô entregando minha vida aqui agora, eu tô te pedindo, me salva. E eu comecei a orar, eu lembro que durante essas 2 semanas, 15 dias, meus joelhos ficaram roxos de tanto ajoelhar e orar, e eu não conseguia dormir. Eu ajoelhava, orava, voltava para a cama. Ajoelhava, orava, voltava para a cama. Minha mãe desesperada vendo aquela cena. Ela estava dormindo comigo na mesma cama. Cara, foi assim, triste, sabe? Aí meu sócio, eu tinha acabado de ganhar um sócio na época, um sócio novo, tinha 3 meses que eu tinha aberto uma nova empresa. Esse sócio já era cristão.
Já era um cara que tinha, assim, eu sou apaixonado com a vida dele, né? Um casamento maravilhoso, ele e a esposa, eles me convidaram para ir numa igreja pequenininha, chama Vida por Vidas, hoje ela está maior lá no Buritis, mas é uma igreja bem pequena e eu cheguei lá, tinha pouquíssimas pessoas numa sala como essa, e o Marquinhos, que era meu sócio, virou e falou assim, me apresentou para o pastor e falou assim, pastor, o Braulio está passando um processo muito difícil de depressão. Eu queria te contar um pouco da história dele para ele orar e tal. Ele falou assim, não precisa. Deus sabe de todas as coisas. Nós vamos orar aqui agora. Ele vai entregar a vida para Jesus e Deus vai mudar a história. Uau. E aí ele começou a orar e ele começou a revelar várias situações da minha vida, sabe? E uma delas eu fiquei assim, abismado. Que ele virou para mim e falou assim, você está para fazer uma viagem para fora do país e você não está querendo ir, mas Deus está mandando você. Eu fiquei chocado com aquilo, eu saí, fui lá no Marquinhos, meu sócio, e falei assim, Marquinhos, você falou com o pastor que você me convidou para ir para uma viagem para fora do país, lá nos Estados Unidos e tal? Ele, não. Por quê? Eu falei, pô, porque ele acabou de falar que Deus mandou eu ir. Só que eu falei com você que eu não ia porque eu estava em depressão. Eu falei, cara, nós vamos, pode comprar passagem. Eu comprei a passagem, não tinha nem visto, cara. Eu tirei o visto em 30 dias porque eu tinha certeza que Deus mandou. Então ali, irmão, eu falei assim, cara, eu entreguei minha vida aqui agora e minha vida será transformada, sabe? O que aconteceu? 3 meses depois eu fui em encontro com Deus. Eu ainda estava todo destruído, tomando medicamentos. E lá eu tive a maior experiência. Ali eu recebi a cura. Eu já tinha sido batizado. Nesse dia eu virei para o pastor e falei, voltei lá no pastor e falei assim, eu quero batizar. Aí lá, nós vamos preparar seu batismo, tudo certo. Não, não, pastor, você não está entendendo, eu quero batizar amanhã, cara. Ele, mas como assim, amanhã? Eu falei assim, sério, olha, eu já vou na igreja, já tem 7 anos, eu já sei o que eu preciso fazer e eu preciso batizar amanhã. Você pode me batizar lá na casa do Marquinhos? Aí nós fomos lá para a casa dele, entramos na piscina e batizei dentro da piscina lá na casa do Marquinhos. Uau. Cara, o que é mais louco, que eu saí da piscina lá do batismo, eu falei assim, eu vou sair dessa água transformada, eu vou sair dessa água curada. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que ele não nos cura no momento errado. Ele sabia que se ele me curasse, meu coração ia para outro caminho. O meu coração não estava 100% entregue a ele. Ele ia falar, você ia ter certeza que era você, né? Então falando assim, não é a minha atitude, é a minha atitude, É né? isso, cara. Ele tava, não, meu Eu só filho, você queria um tomou alívio. atitude, mas quem faz sou eu, Tira né? essa dor, Senhor. Eu só queria esse alívio, essa era a verdade. Naquele momento eu ainda não estava assim, 100% em Cristo. Então, Deus, ele é tão perfeito que ele sabe a hora certa de nos curar, sabe? Então eu saí daquela piscina achando que a dor ia passar, a dor não passou. Enfim, fui para um encontro com Deus, a convite do Marquinhos, cheguei no encontro com Deus e eu fui para esse encontro com Deus, irmão, numa expectativa tão grande, tipo, cara, o nome desse evento é Encontro com Deus, eu vou ter um encontro com Deus, uau! Eu fui assim, coração cheio de vontade de ter esse encontro com Deus, entrei no ônibus, já vou ter um encontro com Deus, e fui, assim, felizão para ter esse encontro com Deus, e eram 3 dias, cara, primeiro dia não senti nada, nem emoção, todo mundo chorando. Eu falei, o que está acontecendo? Segundo dia, nada. Eu falei, cara, Senhor, eu vim para cá porque eu encontro o Senhor, cadê? Não estou te vendo. E aí eu lembro que no último dia, eu sentei assim na capela, e veio um rapaz dar um testemunho, ele falou que ele já estava há 5 anos ali servindo no encontro com Deus, ele era casado, tinha uma família, era bem sucedido e perdeu tudo por conta das drogas. E foi morar na rua, virou andarilho, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu o carro, tudo. E o cara ficou morando na rua por conta do crack. E ele falou que ele foi convidado para ir no encontro com Deus por uma pessoa que ele não sabia quem era. Ele foi para esse encontro com Deus achando que era uma festa, levou droga, chegou lá, pegaram a droga dele, mas convenceram ele de ficar. Ele ficou e no último dia ele teve uma experiência com o Senhor. Ele saiu de lá assim, com vontade de não usar mais droga. Teve uma recaída com 30 dias. Usou, e quando ele usou, tomou nojo da droga. E já tinha 5 anos que ele estava servindo esse encontro com Deus. Ele já tinha recuperado o casamento. Já tinha recuperado todos os bens que ele tinha perdido. E aí eu olhei para aquele cara e eu vi Jesus falando comigo. Eu vou restaurar a sua vida. Naquele momento, o Espírito Santo veio, irmão, e eu não consegui mais parar de chorar. Era o encontro que você esperava. Eu comecei a sentir uma presença de Deus assim, maravilhosa. Eu levantei da capela sem falar com ninguém. Fui lá no alojamento. Peguei minha sacola de medicamento.
eu estava tomando 2 tarja preta e 3 tarja vermelha. Quando eu tinha a crise do pânico, eu tinha colocado um comprimido sublingual. E eu falei com Deus, Deus, eu tenho absoluta certeza que o Senhor falou comigo agora. Eu estou pegando todos esses medicamentos, estou jogando fora, eu nunca mais vou pôr na boca. E nunca mais eu coloquei aqueles medicamentos na boca. Tinha só 3 meses que eu estava tomando medicamento. Eu não falei para ninguém. Se eu falasse, a galera ia surtar. Saí de lá caladinho, só eu, Senhor. Falei, não vou tomar mais. E aí eu lembro que 6 meses depois minha mãe me ligou. Filho, tem retorno no psiquiatra e tal. Era lá em Sete Lagoas. Eu falei assim, mãe, eu fui curado. Jesus me curou. Já tem 6 meses que eu não tomo medicamento, eu nunca mais vou pôr isso na boca. Ela, que isso? Não é assim, o tratamento é sério, não sei o quê. Então, Jesus me curou, pode acreditar. E aí eu fui falar com o Marquinhos, não, irmão, não é assim não, calma, não, é assim sim, Jesus me curou. Cara, eu lembro, irmão, que uma semana depois desse encontro com Deus, eu cheguei no meu apartamento, eu era solteiro na época, e eu não tinha nada assim no meu apartamento, eu tinha um quarto. Eu tinha geladeira, fogão e tal. Eu entrei no meu apartamento, abri a porta e na hora me deu uma sensação de alegria, de gratidão muito grande no meu coração. Eu comecei a chorar. Comecei a chorar, liguei um louvor, deitei no chão assim da sala, que não tinha nada, não tinha um sofá na época. Deitei no chão da sala e comecei a louvar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por me encontrar. E, cara, Deus começou a falar no meu coração muito sério. Falou assim, essa é a mesma casa que você vivia há uma semana atrás e estava na depressão. Você tem os mesmos problemas, você tem o mesmo luto, você tem a mesma mãe, o mesmo pai, você tem a mesma empresa. Uma semana atrás você estava chorando, hoje você está se alegrando, porque eu preenchi, porque você tinha uma necessidade da minha presença. E aí eu percebi que não fazia sentido mais na minha vida sem o Senhor. Deus me transformou ali naquele chão, eu comecei a chorar, falei com o pai que eu não queria viver mais nada na minha vida se não fosse na presença dele. E ali, irmão, eu entreguei minha vida por completo. Eu cortei todos os hábitos que eu percebi que não era de Cristo para a minha vida. Eu parei de beber, eu parei de me prostituir, eu parei de ir em ambientes que não faziam sentido mais para a minha vida. Eu comecei a orar pela minha esposa, eu não tinha vontade de casar naquela época, eu não queria casar, eu não acreditava em casamento. Eu comecei a orar pela minha esposa, eu fiquei 4 anos orando pela minha esposa. Então ali minha vida foi transformada. Acho que eu falei muito, mas para falar aqui da minha história com Jesus, cara, não tem jeito. Olha, ó, você que está assistindo aí, galera, tem nada de místico, né? E ele é real demais, ele nos emociona, assim como me emocionou mais cedo aqui também, junto com o Fred. Ele não sabe disso, mas a gente trocou tanta ideia na academia dele, e hoje foi a vez dele devolver as emoções, devolver no bom sentido, né? Mas é porque a gente espera algo místico, né, cara? Quando a gente passa nas águas, a gente fala assim, eu vou sair dali igual um Saiyajin, sair voando e fala, poxa, como assim? A gente esquece que ele é Deus, cara, que ele não precisa se manifestar de outra forma, mostrando o poder e a glória dele. Fazendo a gente se emocionar mesmo, assim, de fato, em essência mesmo. E ele vai nos moldando, porque se ele te der a gente de graça, a gente é meio soberbão, né? A gente vai achar que é por nós e não pelos outros, e não por ele, principalmente, né? Quando a gente fala pelos outros, é quando a gente ajuda um amigo na caminhada, alguém na caminhada, a gente acha que, pô, sou eu, né? Às vezes, quando a gente passa nas águas, a gente fala, pô, fui eu que mergulhei. Não, mano. E bonito demais quando você traz que realmente, cara, a gente continua no mesmo lugar, a gente continua com as mesmas coisas, com os mesmos problemas, mas a presença dele nos faz ter paz. É o que eu até comentei aqui antes no podcast, falei, a decisão pode ser difícil, mas a palavra diz, né? O jugo é suave, É ele suave. entra do lado, junto com a gente, né? O fardo pode ser o mais pesado, ele fala, meu filho, se você me entregar, eu carrego para você. Basta você me entregar. Se você ficar segurando aí, você vai cansar, né? Cara, que maravilhoso, mano. Podia terminar aqui agora. Então, assim, você que está aí assistindo, eu tenho certeza que
Não espera nada místico, não. Entrega mesmo. Tá acabando o podcast, não, viu, gente? É só vontade de falar isso aqui mesmo. Mas entrega de fato, cara, porque é muito maravilhoso, cara, o que Deus faz na vida da gente. E o mais interessante é a emoção que a gente carrega ao contar, que é o que você está fazendo aí, né? Isso daí a gente não pode perder nunca, essa conexão, né, cara? E essa família maravilhosa aí, uma menininha linda, orou 4 anos por essa esposa, tenho certeza que hoje vive na... Deusão tá cuidando lá de sua casa. Certamente já não tem mais só um fogão e a geladeira, né? Ai, não teria casado se fosse assim, tá? Ai, maravilha. Então, irmão, Deus é maravilhoso, né, cara? Assim, a primeira obra do Senhor é a família, né? É o casamento. E quando as pessoas não acreditam nisso, né, cara? Nós homens não acreditamos nisso, nós estamos fadados ao fracasso, cara. A gente precisa acreditar no casamento. Nós precisamos entender que ao lado de uma esposa, nós fomos criados para ser assim por Cristo. Ao lado de uma esposa, nós estamos completos com Jesus e a esposa. E nós podemos dar muito mais frutos quando nós temos uma mulher por trás. E hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, uma serva do Senhor, que eu orei por 4 anos. Eu fiquei 4 anos solteiro. Isso para mim não era possível. Eu sempre namorei, sempre estava num relacionamento e tal. E quando eu conheci Jesus e eu vi o casamento desse meu sócio, eu vi o casamento do meu pastor, eu falei, cara, eu quero viver isso, cara. Isso é maravilhoso. Porque casamento que eu conheço é outro. Aquele casamento esquisito do mundo. E esse casamento aqui é o de Cristo. Agora eu estou entendendo. E aí eu comecei a orar pela minha família, eu comecei a sonhar em ter uma família. Eu comecei a ter pessoas que viviam uma família em Cristo, com a base maravilhosa, um amor, né, dedicação, perdão, servir uns aos outros. Eu comecei a ver aqui, cara, e eu falei, eu preciso ter isso, eu quero viver isso. Como que eu faço para me ver isso? Vou pedir a ele, né? Ele que é um criador, ele vai me entregar. E aí eu fiquei durante 4 anos solteiro, falando com Deus, Deus, eu só vou entrar num relacionamento na hora que você me falar com a minha esposa. Eu conheci, né, tive a oportunidade de conhecer pessoas nessa caminhada dos 4 anos, mas, cara, eu conheci uma menina aqui, eu vi, eu orava, via que não era de Deus para minha vida, tchau, tô indo ali, que eu quero é o que Jesus guardou para mim, eu sei que já guardou minha esposa. Eu fiquei esse processo durante 4 anos, difícil, irmão, viver esse deserto, passava na minha cabeça, será que eu tô esquisito? Será que eu tô muito religioso? Eu tô me fechando, né, para outros para Muito doido você relacionar? falar isso. Cara, cheguei num ponto de 4 anos solteiro assim, que eu entrei em desespero. Eu falei, não, Jesus, ó, cansei, cara. Eu não aguento mais orar pela minha esposa não chega, que deserto é esse? Mas assim, Deus, ele é tão maravilhoso. A minha esposa, ela batizou em março de 2018 na Central. Eu cheguei em março de 2018 na Igreja Central, na É, Batista Central. os connecting points dele, cara. Deus é o mais lógico que tem, ele só guarda o Ele é segredo, demais. entendeu? Porque ele é mistério. Mas eu tô falando assim, depois ele deixa a gente descobrir. Então, você chegou em março, você também, aí você ficou orando 4 anos. Tudo tem ligação, né, cara? Ela tinha 4 anos solteira, Ele é criativo. servi na mesma igreja, nós não nos conhecemos. E eu fiquei, cara, por quê? Óbvio, porque eu não estava preparado, Aham. eu não sabia o que era ser homem, eu não sabia, eu estava cheio de problemas. Se tivesse conhecido ela, ela não ia querer casar, e se casasse ia dar tudo errado, né? Então, assim, eu vejo Deus realmente com um olhar de amor tão grande por nós, que Ele quer nos preparar para algo muito além do que nós imaginamos. Eu não era uma pedra lapidada. Obviamente eu não sou hoje, eu tenho vários problemas ainda, né? Mas eu sou uma pedra muito mais lapidada do que eu era. E aí ele veio me preparando e veio preparando minha esposa. E quando eu vi, né, realmente ela, eu falei assim, cara, é de Deus demais pra minha vida. Eu entrei num jejum que eu já não aguentava mais. Eu entrei num jejum para me casar, velho. Falei, cara, eu vou entrar no jejum aqui, Deus, porque a única coisa que eu não fiz ainda foi jejuar. Eu vou jejuar. Eu entrei no jejum e aí quando acabou o jejum, 30 dias depois eu conheci a Dani.
Eu falei, Aí você jejum tem poder, tá? você deve ter parado pra pensar, por que que eu não jejuei antes? Tinha que jejuar antes, cara. Tinha que jejuar antes. Ele te entregou todos os Entregou, passos. nossa, fiquei esse deserto louco aqui de 4 anos. Enfim, e aí Deus me deu minha esposa, ali começou uma nova história em todas as áreas, todas as áreas. Nós somos moldados demais no casamento, né, cara? Moldados demais. Minha esposa, ela me exorta demais, ela me ensina demais, ela me ama demais, ela me serve demais, e isso foi maravilhoso, né? Eu tenho só 2 anos e meio de casado. Tivemos agora recentemente nossa filha. Quando eu casei com a Dani, ela virou para mim e falou assim: ó, você me falou, nós estávamos conhecendo, na verdade, né? A gente estava no namoro ainda, nem no namoro ainda. Ela falou assim: ó, você falou que seu sonho é ser pai. Só que eu tenho um problema, eu tenho ovário policístico, não sei se eu vou poder ser mãe. Você quer casar comigo? Eu falei assim: Deus já tem uma promessa na minha vida que eu vou ser pai. E ele já está me prometendo que você é minha esposa, nós já recebemos a direção dele. Como assim? Deus é Deus, então vamos casar porque ele vai fazer. E aí nós casamos, né? Ela com essa situação, né? O médico já tinha falado com ela, não tem jeito, tem que já partir para inseminação e tal. E aí nós começamos a orar. Eu lembro que ela começou a fazer um tratamento para a gente tentar engravidar. E o médico falou com ela, ó, vão já passar para o último grau. Vamos lá para frente lá, inseminação e tal, não lembro qual que era a técnica que ia utilizar. E aí eu falei assim, não, vamos primeiro começar do básico. Vou mudar de médico? Vamos. Ela mudou de médico, a médica falou assim, não, vamos começar do básico, vamos começar a fazer dieta. Quando ela começou a fazer dieta, 30 dias depois, a Dani grávida. Ela tinha que, ela não menstruava, passava 50 dias sem menstruar, tinha que fazer o teste, porque passava 50 dias, tinha que tomar o medicamento para descer, né? E aí, cara, dava 50 dias, a Dani tinha que ir lá fazer o teste para tomar o medicamento, para não correr o risco de estar grávida e abortar. Beleza, 50 dias sem menstruar, a Dani vai fazer o teste, grávida. Eu estava em São Paulo, aí ela, não, esse negócio deve estar errado, eu falei de novo, teste, grávida. Teste, grávida. Aí ela já ficou louca, chorando, não me falou nada. Foi fazer, falou com a médica, como assim? Não tem como, você não tá ovulando e tal. Cara, foi um milagre mesmo. A medicina não explica, não entende, a médica não entendeu, o nutricionista não entendeu como que ela ficou grávida. E aí ela foi fazer o exame de sangue no dia seguinte, estava grávida. Cheguei de São Paulo, recebi aquele presente maravilhoso que ela me deu, a caneta assim do exame. E, nossa, irmão, foi a sensação mais linda da minha vida quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai e eu vi realmente a obra completa, a promessa, né? E viver esses milagres em Cristo é maravilhoso, né? A Dani teve uma complicação na gravidez, a Jade nasceu de 7 meses, ela nasceu com 910 gramas. 910 gramas. Era mais ou menos esse tamanho. E eu vi ela sendo entubada ali, nós passamos 60 dias com ela na UTI, ela ficou na UTI entubada. A gente tinha que ir para casa todos os dias e deixar ela lá. Mas assim, todos os dias Deus confirmava, né? Cara, Deus me prometeu. Eu tinha muita certeza, irmão. Eu via assim, às vezes a gente vivia, né? Preocupações, mas eu tinha muita certeza que minha filha vai sair daqui bem, saudável, porque foi promessa de Deus. Então, assim, hoje eu tenho uma família maravilhosa, um casamento maravilhoso, é, pais maravilhosos. Meus pais, eles voltaram a ser felizes de novo. Uau. Então, cara, hoje eu, sinceramente, Sua irmã tá feliz. A gente não tem né? dúvida, não tem dúvida, Ela tá feliz, pode não ter tem dúvida. certeza disso. E se você não mandar um abraço pra Dani, um beijo pra Dani aí, você não entra em casa não, não Não é, esquece não. disso não. Então olha pra essa cara aí, manda pra ela Amor, aí. te amo. São 4 anos de oração maravilhosa. Recebi a esposa mais linda do mundo. Obrigado por tudo. Te amo. Ô, doido demais isso, gente. Deus é doido demais, né? Que coisa maravilhosa. E eu vou guardando aqui, ah, por a gente não ter roteiro, né? Não tem anotação, não tem nada, não tem onde eu guardar, tem que guardar na cabeça. Mas eu vou falar um negócio muito legal aí, que é sobre religiosidade, né, cara? Quando a gente entrega e a gente tá na caminhada, dói. Hoje é maravilhoso você contar seu testemunho. Verdade. Esse é o propósito da gente estar aqui, Jornada Cast, são histórias de pessoas comuns,
que se transformam em grandes testemunhos. Você já testemunhou o seu, então a gente não tem roteiro, mas obrigado por você ter contado. Né? O roteiro não é seu nem meu, então é ele que está te conduzindo aí. Mas essa é uma das grandes dúvidas que a gente tem nessa caminhada, porque a gente começa no lado humano normal, é tipo, eu estou abrindo mão das coisas, será que eu estou muito religioso? Será que eu não estou muito sistemático? Será que eu não estou isso, não estou aquilo? Mas é o trabalho né? dele, né? O conflito, o nosso conflito é pelo nosso sentimento, que são as nossas emoções, que é a nossa carne. Enfim, a palavra já diz, né? A nossa luta é contra a carne. Então, o tempo inteiro, a gente conflita com essas nossas emoções, o tempo todo. Mas presenciar essas obras, cara, pô, já de ver ela lá no Instagram, tão sapequinha aí, saber todo o trabalho de Deus por trás, o tanto quanto ele é criativo, o tanto quanto ele é cuidadoso, né? Que se ele contasse para a gente antes tudo que a gente fosse viver, talvez a gente não estaria disposto. Tá. Assim como Eu viro pra ele, vários não. aqueles personagens da Bíblia, como é que você vai contar, né? Mas é bonito demais, cara. E esse lado empresário aí, mano, vamos mudar aqui um pouquinho, mas eu acredito que também faz parte do seu testemunho aí, né? A gente tem conversado como negócio, é legal você falar que você é mordomo, assim como eu tenho feito as minhas coisas aqui também, de uma maneira leve, e volto a repetir, não significa que é fácil, você também tem todas as suas tribulações, todas as suas lutas, né? Mas hoje você está trabalhando com marketing digital, que é um negócio muito bacana, acredito que depois dá para a gente poder discutir outras coisas, não sabia que você teve academia, Tenho academia. não tem Sou sócio academia, em duas né? academias. Então, e foi para esse mundo do marketing digital, que é bacaníssimo também. Foi propósito, assim, foi busca mesmo, assim, alguma coisa te despertou, só de curiosidade, assim. Top. Cara, eu comecei, né, com academia, na verdade. Na verdade, eu comecei com loja de suplementos. Ah, Eu legal. tive 5 lojas aqui em Belo Horizonte. Eu formei em enfermagem, vi que aquilo ali não era minha praia. E aí eu estava no 6º período de enfermagem, eu falei assim, eu preciso abrir um negócio. E aí eu fui convidado por um amigo para abrir uma loja de suplemento, abri uma loja de suplemento com ele. A gente foi crescendo, depois meu tio entrou na sociedade. Chegamos a ter 5 lojas, eu e esse meu tio. Mas meu grande sonho era abrir academia, sabe? Eu tinha sempre um sonho de abrir uma academia, eu amava a musculação, ainda gosto, mas antes eu amava muito mais, vivia, respirava musculação. E aí abri minha primeira academia em 2012, abri minha primeira academia e foi um sucesso, bombou assim, logo de início. Com 6 meses nós decidimos abrir a segunda, aí abri a terceira academia e tive um problema de sociedade e nós começamos a desfazer a sociedade e os dois saíram muito lesados assim, na sociedade, briga familiar, meu tio, envolveu muita coisa. E quando chegou a pandemia, a gente já estava assim, destruído, cara, destruídos. E eu decidi, naquele momento a gente já estava desfazendo a sociedade, uma das unidades das academias eu comprei na mão dele, as outras 2 eu fiquei sócio, eu vendi todas as lojas para ele, e aí eu me vi assim, cara, eu vou quebrar, sabe? Não tem para onde correr não, eu vou quebrar. Eu tinha 3 academias nessa época, e eu decidi vender essas academias. Eu consegui vender as academias na época para Tic Fitness, e continuei ali, né, no quadro societário na época, mas fui trabalhar na Pratic. Na época que eu tinha academia, eu cheguei a trabalhar como consultor de academias em uma das maiores consultorias que tinha em Belo Horizonte, em São Paulo, e eu era apaixonado com gestão de academia, era apaixonado com os processos organizacionais. Eu tinha academia muito bonita, com os processos organizacionais muito bons, porém nós passamos por 2 crises e financeiras e mundiais que não teve como sustentar aquilo, sabe? Já estava com um problema assim de vendas, o mercado tinha mudado muito, tinha chegado as grandes redes no mercado e a gente ficou entendia do negócio, que eu vejo muito com a maioria dos empresários no Brasil, tá, irmão? A maioria dos empresários amam os seus negócios, entendem do que faz, mas não sabem vender. E eu estava nesse cenário. Eu amava o meu negócio,
Eu sabia e entendia sobre o negócio, mas não sabia vender. Marketing. Apaixonado pelo Eu era produto. Fica até apaixonado difícil ali, de pivotar, se você tiver que agarrava, pivotar algum prestava um modelo. excelente serviço, mas, cara, e o marketing? Como que eu atraio essas pessoas? E de 2010, principalmente, para cá, com essa revolução das grandes redes, as low cost, o Brasil o Brasil hoje ele é o terceiro maior do mundo em fitness e nós fomos assim completamente bombardeados pelo marketing, pelo crescimento do mercado e as pequenas academias elas sofreram muito com isso porque a gente não sabia o que fazer, né? E aí eu fui para Pratique Fitness. Lá eu passei a ser responsável da parte comercial e marketing. E eu descobri o porquê que eu estava quebrando, que eu tinha uma academia com um excelente serviço, um excelente produto, mas não vendia, porque eu não fazia marketing. E aí eu vi que realmente o marketing, obviamente, a gente precisa ter um bom produto, mas o marketing é a alma do negócio. Não são as melhores empresas, os melhores produtos, os mais conhecidos no mercado. Não são. Não são os que mais vendem. Os que mais vendem são os mais vistos. Os que mais crescem são os mais falados, né? Então eu entendi o poder desse marketing. E aí eu fiquei lá durante 2 anos, comecei a orar para Deus assim, Deus, eu quero um negócio novo, quero uma sociedade nova. Fui convidado por um amigo para abrir uma agência de marketing. E eu já trabalhava com isso dentro da Pratique. Está aí para abrir uma agência de marketing na época. E já tem 3 anos que eu tenho essa agência. Apaixonei por completo assim com o negócio. O negócio passou por várias mudanças. Eu comecei com a agência meio que full service, fazia tudo: arte, design, vídeo, o tráfego pago, mas a minha especialidade, meu amor sempre foi pelos anúncios, pelo tráfego pago. Então hoje eu tenho uma agência Google Partners, parceira Google, reconhecida, sou certificado pelo Google e eu trabalho 100% com anúncios para empresas locais. Então eu tenho parcerias, né, pré-serviço para empresas locais que queiram anunciar no Google Ads e no Facebook Ads. Resumindo, é isso Legal. aí, sua pergunta. Bacana demais. Eu acredito que você não está à toa aí sentado, não, nunca é, né? Mas assim, o Brunão tá ali sentado também, na parte mais que hoje você não faz, que é da parte de vídeos, enfim, acho que cada um tem que nichar em alguma coisa, a gente dá uns tiros, mas depois a Especialista, eu gente tem acredito muito nisso, que sabe, se tornar especialista. especialista. Mas hoje eu estava falando com o meu sócio da Nídio também, a gente estava fazendo apresentação para investidores de fora, e marketing é o que a gente precisa de explorar muito, né? Eu sei que Google Ads é diferente um pouco, trabalha com os comércios mais locais, e não sou especialista, mas dá seu jeito aí de vender plataforma digital, viu? Você vai ter que aumentar as subscriptions da Nidio em breve aí, viu? Então, você não sabe não, mas você está convocado. E em breve aí a Reino vai tá nesse meio aí. Amém, nós vamos para cima aí. Porque não tem jeito, né, cara? A compra hoje a gente sabe o que a gente quer comprar, mas está tudo na palma da mão também, né? A gente tem que explorar isso daí um pouquinho do usuário da ponta, né? De quem vai comprar o nosso produto ali. E aí, uma reunião que eu tive com você que eu achei muito legal foi a sua forma de conduzir. Agora eu estou vendo de onde vem. Falando assim, o vídeo seu de altíssima qualidade, quando nós fizemos a reunião, todo o processo tudo certo. Quando eu recebi sua proposta já como contrato, eu falei, cara, tem alguma coisa diferente aí, o nível de excelência aqui está alto demais, né? Mas é o que você falou, você já tinha essa excelência aí desde a academia, né, cara? E muitas vezes o grande problema nosso no mundo de negócios é a gente se apaixonar pelo produto em si É e não verdade, querer isso é um perigo. pivotar o produto ou fazer algo diferente, ou não querer nichar. Poxa, você é especialista, corre nisso daqui. E naquele momento você foi enfático. Eu estou te passando aqui o meu sentimento, porque não teve como a gente conversar antes, então já deixa gravado para a experiência das pessoas como negócio. Você falou, cara, meu produto core aqui é vender a consultoria, não é ser agência, não é nada disso. Sua experiência que te levou a isso, sua experiência com a academia e tudo, de ser muito específico, de ser muito focado para o core de alguma coisa? Então, nessa parte de ser especialista, ser específico em um ponto, o que acontece, cara? Quando eu tinha academia,
a minha grande dor, né? Não que eu não investi em marketing, mas eu troquei de agência, eu não consigo te falar quantas É vezes. difícil, né, cara? Cara, 3 em 3 meses eu trocava. Teve vezes que eu troquei no mês, cara, a agência, sabe? Então, assim, muita promessa, não consegui envolver. Hoje eu consegui entender o que acontecia no cenário dessas empresas por trás, né? Então, eu me frustrei demais com essa prestação de serviço, né? Quando eu abri uma agência full service, que eu entregava tudo, eu me vi nesse cenário, do outro lado. O empresário numa expectativa altíssima, eu numa promessa altíssima, que a conta não fechava. Para eu conseguir entregar o que eu prometia que iria entregar, e a energia era para isso, eu tinha que estar inserido 100% dentro do negócio do cara, né? Então eu vi que aquilo não funcionava. E aí eu entendi o seguinte, cara, o que o empresário ele precisa? Ele precisa de especialistas. Se ele está precisando de brand, ele precisa de um cara especialista em brand. Ele precisa de um cara que resolve o problema, porque ele vai ficar rodando aqui, ó, para várias agências querendo resolver aquele problema de brand, não vai resolver. Se ele precisa de um SEO, um cara especialista em SEO, ele precisa contratar um especialista em SEO, porque se ele contrata uma agência que também faz em SEO, não vai resolver aquele problema. E eu me vi nesse cenário. E aí, quando eu decidi abrir a agência, eu não tinha essa visão. Eu tive essa visão através de um mentor, que é meu mentor hoje, que chama Fred Dias, que na época eu entrei na mentoria. Quando eu entrei na mentoria, a primeira coisa que o cara falou foi de Deus. Eu falei assim, eu vou ficar aqui nesse cara aqui, que tem um negócio aqui pra mim. E aí ele começou a falar da experiência, né? Ele foi a maior agência de marketing digital do Brasil e ele se viu, né, nesse cenário caótico de tentar entregar e não conseguia, frustração, frustração, frustração. Ele montou uma agência customizada. E aí eu comprei um modelo dessa agência customizada. Eu aprendi a entregar um serviço de alta performance, de alta entrega, de alta percepção de valor para um determinado serviço. Eu não faço tudo. Se você virar para mim e falar assim, brother, você faz um site? Cara, não é minha especialidade fazer o site. Eu te indico um cara que faz site. A minha especialidade é anúncio. E desse assunto eu tenho que ser especialista. Tudo que você quiser conversar comigo sobre o anúncio de Google, anúncio de Facebook, eu vou conseguir conversar. Eu vou resolver o problema da sua empresa. Tá? E se eu não for o especialista para aquele projeto, eu sou o primeiro a falar, Fernando, não é minha praia. Por quê? Porque todo serviço que eu pego, eu vejo que eu trabalho para Deus. Eu não trabalho para o Fernando, eu não trabalho por. Eu não posso pegar algo que não está na minha alçada, entendeu, Fernando? Então, eu sempre tive essa veia de trabalhar em alta performance, sempre gostei disso. Mas depois que eu conheci Jesus, eu entendi que não é simplesmente alta performance o tempo todo, passar por cima de tudo e tal, eu faço tudo. Não, não, não. Peraí, tem que ter Cristo no meio. Se Deus me colocar esse projeto, eu estou prestando serviço para Ele. Então não estou prestando de serviço simplesmente para o Fernando, para o Fred, para o Bruno, não. Estou prestando um serviço para Cristo. Por trás da minha entrega, eu tenho que ter responsabilidade. Então isso mudou muito, sabe, o meu negócio. Por isso que eu fui para essa parte de especialista, sabe, em algo. Tem que ter paz, né? Tem que ter paz, assim. Porque, querendo ou não, cada contrato que você fecha ali também é uma aliança, né? Uma aliança. Então, assim, não é simplesmente o dinheiro, não é simplesmente a parceria. É a aliança que você está fazendo ali, o comprometimento com, faça tudo com uma excelência, Isso mesmo. como para o Senhor e não para os homens, né? É isso Então, assim, a mesmo. gente. Mas eu creio muito também nesse lado especialista, assim, porque nós já mudamos aqui de assunto, mas se a gente fosse falar de inteligência artificial no meio de tudo e tal, grande parte das coisas normais vão acabar, a máquina vai fazer mesmo. Vai. Mas o lado especialista, são dois lados para mim, assim, o especialista em um negócio e o lado emocional, né? Assim, a IA não vai conseguir substituir isso não, sabe? A É verdade. inteligência biológica, assim, o abraço, o sentimento, o cuidado humano, isso daí estamos anos-luz ainda de conseguir isso. O restante, que é cálculo matemático e pode ser automatizado, vai funcionar bem. Uhum. Mas a distância da inteligência artificial que a gente tem hoje para a IA geral, inteligência artificial geral e a superinteligência, que pode se tornar muito especialista em vários segmentos, eu acredito que vai demorar um pouquinho,
e que essa especialidade humana aí, por exemplo, você com marketing ainda, esse contato humano, trocar ideia, conversar, saber o que o cliente quer e tal, e ser especialista ali, no seu caso, a grosso modo dizendo, nos parâmetros que envolvem ali a Google, ainda a IA não consegue não. Assim, você usa a seu favor, para ser mais produtivo, mas você conhece bem do negócio, né, como especialista. E futuro aí, cara, assim, quem que é o Braulio daqui um tempo? Quem que é o Braulio daqui 10 anos? Irmão, cara, eu quero cada vez mais me envolver em Cristo, saber qual que é a minha missão, os meus dons espirituais em Cristo, onde que eu tenho que servir cada vez mais no meu ministério, sabe? Eu vejo que vai chegar um momento que eu não vou, entre aspas, ser empresário, viver 100% empresa. Não, vai chegar um momento que eu vou viver 100% ali no ministério, sabe? Eu acredito muito nisso. Então, meu futuro, cara, eu sinceramente eu não sei hoje, né? Eu vivo 100% assim em Deus, mas o que eu vejo é que eu vou ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Eu já vejo o meu passado, eu vejo como Deus tem me tratado, como Deus tem me moldado, como eu tenho aprendido a relacionar com pessoas. Eu tinha uma dificuldade muito grande, eu fui muito ferido, eu fui muito retraído, já fui muito de não me expor porque eu iria machucar. Então hoje eu sou um cara diferente do que eu era, mas muito longe do que Cristo quer que eu seja, sabe? Então o meu futuro, eu acho que resumindo, é uma pessoa melhor do que eu sou hoje, né? Uma pessoa mais tratável, uma pessoa que sabe amar mais as pessoas, menos egoísta, mais servo. Sei que Deus está me moldando para isso, né? Eu comecei a servir na nossa igreja lá, é, como líder em treinamento em 2020, aí 2021 eu aceitei ser líder de célula, hoje eu estou como supervisor. Isso não faz diferença nenhuma na nossa vida, entre aspas, mas eu vejo que eu estou num treinamento, sabe? Cristo tem me treinado, ele tem me moldado na minha liderança, tem me ensinado a ser um marido melhor. Então, assim, é, teve vezes que eu falei assim, nossa, será que eu vou dar conta de fazer tudo isso? Servir na igreja, servir agora como supervisor, trabalhar, ser marido e tal. Mas eu vejo que quando nós estamos inseridos na igreja, cara, a gente não está simplesmente servindo ao outro. Isso é maravilhoso. Mas Deus está o tempo todo servindo a gente, cara. E O tempo cuidando, né? todo nos moldando, o tempo todo nos reorganizando, o tempo todo nos resetando, o tempo todo mudando coisas que Ele não quer pra gente, sabe? Então eu vejo que o Braulio do futuro realmente só tem uma situação, cara. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu me vigio o tempo todo, me policio o tempo todo para não perder essa visão, essa essência, essa busca. Massa demais. A porta é estreita, mas ele vai cuidando sempre, né? Ele vai Amém. à frente e vai atrás. A gente Não tem que precisa, só ir, né, irmão? né? Passou da porta, como se diz, assim, passei da porta porque me perdido. Para onde eu Vou vou? cair, vou machucar, vou chorar, Entendeu? Aí vou estar começa a pensar nele. na porta, fala, tô indo sozinho. Não, ele vai à frente, coluna de fogo, irmão, vai. Ela vai te aquecendo, vai limpando dos maus, e se você se sentir perdido, quando você olha para trás, ele dá uma piscadinha e fala, vai, meu filho, eis que eu estou aqui, né? E ele vai entregando mais, e a gente vai servindo mais, eu fico rindo aqui, porque é exatamente isso, a gente fala, poxa, mais uma atividade para fazer, Deus, como é que vai ser, né? O nosso lado humano fala, não vou dar conta, Como que vai ser isso, cara? vai Não ter cabe jeito, não. isso não cabe, Deus, não cabe não, não, então, Deus. né? Cabe, filho, cabe. Tá, aqui esse episódio aqui do Jornada Cast, passa a semana, eu falo, domingo eu dou uma olhada na agenda, né? Eu olho todos os dias, mas domingo eu dou aquela olhada assim, o que que eu tenho essa semana? Quais são os eventos que não são comuns ali na agenda, né? Aí eu bato o olho e falo, essa semana tem gravação toda semana, mas semana passada a gente não teve, e teve essa, falei, gravação do podcast, quinta-feira, mas já é domingo ainda, tá tranquilo demais, cara. De repente bate na porta. Quinta-feira, poxa, hoje, cara, eu Nossa, é tenho que hoje. fazer. Deus, é sério que eu tenho que continuar e tudo. Aí você grava o podcast, na segunda tem célula de novo, você fala, Deus, como é que eu vou dar conta? No final, meu irmão, só vai, desfruta o caminho, vai embora, né? Curte a Desfruta, jornada, que é isso que eu estou aqui. Isso é bonito demais, cara.
Cara, obrigado mesmo, assim, pelo seu tempo aqui. Se deixasse, a gente ia bater umas 3 horas de papo, mas eu sempre tenho conversado com a galera aqui 1 hora, 1 hora e 20, para ter o gostinho do quero mais. Depois a gente trata outros assuntos, né? Acredito que depois eu quero bater mais papo com você a respeito de empreendedorismo, acho que é legal. Algumas pessoas eu acho que têm sentado aí, a gente deixa por conta de Deus, ele pede isso, né? Ele nos dá a oportunidade de a gente participar das obras dele, mas eu acredito que 1 hora a gente contar alguma história aí de empreendedorismo, de um tendo sido usado por Deus em negócios cruzados, né? Sem A gente dúvida, já irmão. começou, e eu acredito que vai ter um episódio aí, para a gente poder Show. trocar essa experiência como uma história se transformando em um testemunho no meio aí do empreendedorismo. Vamos deixar por conta dele, né? É o Amém. que ele Será tem um aí para prazer. nós, né? Meu irmão, qual que é o recado que você deixa por último aí, para as pessoas que estão te assistindo? Deus tem feito coisas maravilhosas aqui nesse podcast. É, temos poucos seguidores, mas não é sobre a quantidade, é literalmente sobre a qualidade. E os cortes chegam para as pessoas do nada. Do nada ele vai lá e manda para alguém. E qual que é o recado que você deixaria para essa galera aí que, assim como você, um dia se perdeu na depressão aí, teve mal, não acreditou? Você já contou muita coisa aqui, mas crise do pânico, conheço pessoas próximas que têm, a gente, quando vê uma pessoa em crise do pânico, a gente dá uma olhada e fala, poxa, será que aquilo dali é verdade? Né? Assim, até você viver aquilo, você ter um estado de depressão, pela glória de Deus eu ainda não tive. Então, o que me sobra é, infelizmente, como homem, aquela avaliação assim, poxa, será que é esse sofrimento mesmo? Mas pela glória de Deus, realmente eu nunca tive. Amém. Espero não ter, mas que o seu testemunho chegue para muita gente aí, irmão, muita gente mesmo. E, novamente, não é sobre a quantidade, mas que chegue as pessoas certas. Se ajude e conte isso, eu tenho certeza que você conta, você está sendo um filho, um servo, servindo a Deus aí o tempo inteiro, que sua história alcance o máximo de pessoas, cara, que Aleluia. na sua caminhada, né? Viemos para isso, viemos para poder contar a respeito dos bons feitos que ele tem feito na nossa jornada, né? Qual é o seu recado aí, Manão? Amém. Cara, na, naquela época eu vivi, né, essa depressão, eu não sabia, cara, o que eu tinha que fazer, se tinha como fazer, assim como eu falei, né? Então, assim, o recado que eu dou para as pessoas, tanto aquelas que estão vivendo por uma depressão, né, um momento tão triste, tão doído, um vazio, como também para as pessoas que hoje estão vivendo em Cristo, ou talvez já conheceu Jesus, mas não está mergulhado nele, né? É que para todas as situações há restauração, todas as situações há salvação. Então, se você está sentindo uma dor muito grande hoje, se você não sabe o porquê da sua vida, se Deus tem um propósito, se Deus te ama, quero dizer que Jesus te ama, é maravilhoso o amor dele por nós, e que você possa se entregar, buscar em Cristo, buscar ajuda, viver a igreja, viver a palavra do Senhor, entender mais sobre o Senhor, porque Deus restaura, sabe? Deus restaurou a minha vida e não tinha salvação para a minha vida na minha mente, no meu coração. Eu não acreditava, entre aspas, nisso. Eu sabia que Deus poderia salvar, mas eu não acreditava. No fundo, eu não acreditava. E Deus, ele transformou minha vida, então ele pode transformar a vida de qualquer um, tá? Se você não entregou ainda sua vida para Jesus, entrega rápido. Entrega rápido. Hoje eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim, cara, esse dia eu estava conversando com um cara e ele virou para mim, você é crente, velho? Aí eu falei com ele, cara, sabe quando as pessoas perguntam para mim se eu sou crente, sabe o que eu falo? Uai, eu sou, você não é não? Você tá perdendo tempo, se eu fosse você, eu era. Então, assim, se você não entregou a vida para Jesus, é coisa muito leve. Larga a religiosidade. Você tem um Deus que te ama, um Criador, então entrega por completo, começa a buscar nele, começa a se cercar de pessoas que estão buscando isso também. E se você já conhece Jesus, mas não está vivendo de forma profunda, mergulha, pergunta a Deus qual que é o caminho para viver isso.
né? É muito simples, nós complicamos. A gente acha que a gente tem que fazer coisa do outro mundo, que a gente tem que viver essas místicas todas, e não é isso, cara. É um relacionamento de entrega, saber realmente entregar, buscar todos os dias, ter hábito. Quando nós falamos que a nossa vida está entregue em Deus, será que está mesmo? Ele é a nossa premissa? Então eu coloquei ele como premissa. Todo dia acordar, relacionar com ele, ler a palavra, se não está entendendo nada da palavra, pede ajuda a alguém, né, irmão? Então, assim, o que eu quero deixar de recado é que a sua vida é maravilhosa, é preciosa, você pode viver um galardão ainda na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, até porque ele é a própria salvação, ele desceu para nos mostrar que ele é a própria salvação, né? É isso. Ele sofreu e ele nos disse, após todo sofrimento, a ressurreição. Então ele veio aqui para mostrar para a gente que é possível a gente, após um dia mal, ter um dia bom, após uma depressão, ter um sorriso diferente, né? E a gente ir deixando essas histórias nossas aí se convertendo cada vez mais em testemunhos. Meu irmão, que Deus abençoe muito sua vida, que a gente bata muitos papos ainda e que você seja muito usado, que a gente se permita ser muito usado por onde a gente passar. Essa é a nossa jornada aqui, né? A gente está fazendo a mesma jornada, jornada por reino. Aleluia. Vamos junto, né? Muito obrigado pela oportunidade. Por amor e por vidas, Muito obrigado, fazendo isso daí. Amanhã tá lá no escritório. Boa. Valeu, galera. Você que está aí assistindo, que Deus abençoe sua vida grandemente, que esse momento aqui, desse um pouquinho mais de uma hora, tenha de fato feito a diferença para você e que 2 minutos aqui de corte transforme mesmo a vida nossa, porque para mim transforma. Meu objetivo é de sentar aqui, é de aprender e de ver o preparo de Deus, de ver o cuidado de Deus, como o Braulio comentou, né? A gente vai sendo preparado todos os dias, essa é a grande dádiva da vida. Misericórdia ele já nos deu para poder estar aqui sentado, basta curtir a graça. Valeu, até a próxima, fui. Valeu, irmão.